Excelentíssimos senhores ministros, os quais cumprimento na pessoa do senhor presidente, ministro César Peluso, relator da ação direta de inconstitucionalidade do julgamento. Boa tarde. Bom, sob o ponto de vista formal, é manifestamente inconstitucional o decreto do Poder Executivo que inova no ordenamento jurídico, ferindo cláusula da reserva legal para instituição de limitações de direitos, especialmente o de direito de propriedade, constitucionalmente garantido como direito fundamental. Evidentemente, jamais o Poder Executivo poderia criar norma regulamentadora das disposições transitórias da Constituição, como fez o Decreto 4884/2003, ora em julgamento. Mas não é só a inconstitucionalidade formal que salta aos olhos. É também manifesta a inovação jurídica do Decreto 4887 em relação às próprias normas constitucionais. Com efeito, o Decreto 4887 cria nova modalidade de apropriação de propriedades privadas para beneficiar pessoas que se declaram descendentes de quilombos e, portanto, atribuindo propriedade coletiva. Ora, em primeiro lugar, propriedade coletiva é uma figura nova no ordenamento jurídico antes desse decreto, que evidentemente não poderia ter sido criada pela via regulamentar. A Constituição brasileira reconhece a propriedade privada e a propriedade pública, não em nenhum momento dizendo sobre propriedade coletiva, que não se sabe em nome de quem se estará. Em segundo lugar, a autodeclaração e o autorreconhecimento são critérios evidentemente discricionários e subjetivos que não deveriam servir para a outorga de direitos pelo Estado. Isso não é o que consta do ato das disposições transitórias constitucionais, que determina a emissão de títulos com base no critério objetivo da ocupação efetiva e atual por comunidades tradicionais remanescentes dos quilombos. Por último, e esse é o ponto que mais preocupa a sociedade rural brasileira, a qual tenho a honra de representar, o decreto institui irreparável insegurança jurídica, afrontando a garantia da propriedade privada e dos direitos formalmente e constitucionalmente constituídos. Com efeito, a prevalecer o decreto 4887, ora em julgamento, qualquer imóvel rural no Brasil, produtivo ou não, evidentemente que o improdutivo está sempre sujeito à desapropriação por finalidade social, com utilidade pública ou não, poderá ser desapropriado, pois é isso que estabelece o decreto, determinando que qualquer propriedade, uma vez identificada por autodeclaração numa região que se diz de quilombos, absolutamente fazendo tábula rasa do critério objetivo da ocupação presente pelas comunidades tradicionais, poderá ser desapropriada. Isso é um manifesto absurdo que deverá ser repudiado por esse Supremo Tribunal Federal. Essa, como já se disse, não era a intenção do Poder Constituinte. O artigo 68 do ato das disposições transitórias impôs claramente a titulação das áreas ocupadas por remanescentes quilombolas. Ao prever a titulação, fica claro que o dispositivo constitucional fala sobre terras públicas, porque as terras particulares já foram tituladas. E é evidente que as posses tradicionais ou não poderão ser regularizadas pelo uso das disposições civis próprias, como é o caso do uso capião. As terras particulares não precisam ser novamente tituladas. Aliás, nem podem ser novamente tituladas. Por isso, a necessidade de desapropriação absolutamente inconstitucional. Ou seja, a regularização de situações consolidadas é que pretendeu o Poder Constituinte, determinando a conversão em propriedade das posses tradicionais persistentes àquela época da promulgação da Constituição. Não há amparo legal nem constitucional à desapropriação ou desapossamento de propriedades privadas
já legitimamente tituladas e ocupadas, ainda mais com fundamento na autodeclaração e autodelimitação de povos dos próprios beneficiários. Esse é o descalabro que não temos como não repudiar. A propriedade privada, regularmente constituída e reconhecida como garantia constitucional, deixa de ter, a partir dessas disposições, a necessária segurança jurídica. Imagine-se, por exemplo, quem seria o cidadão ou o empresário interessado em adquirir terras e empreender no Brasil se soubesse que a qualquer momento uma comunidade poderá se asseverar do direito de demarcá-la como território quilombola com base numa tradição que já muitas vezes apagada pelo tempo e pelo decurso da posse já não exercida e memorial, para a desapropriação desses imóveis, ainda que cumpram a função social ou não tenham utilidade pública. Esses poderes discricionários devem ser, evidentemente, repudiados pelo Supremo Tribunal Federal. Não é possível que a proteção de determinados setores da sociedade, ainda que menos favorecidos, se sobreponha a direitos adquiridos e aos princípios constitucionais fundantes da República. É claro e justo e constitucional a outorga de títulos de propriedade das terras públicas aos cidadãos brasileiros com posses estabelecidas em tempos imemoriais, sobretudo em territórios tradicionalmente ocupados. Essa titulação será de propriedade privada, não de propriedade coletiva, como inovou o decreto. E essa regularização fundiária, evidentemente, não se pode fazer a qualquer custo, ainda mais em prejuízo da propriedade privada. Sendo assim, peço vênia para pedir o julgamento procedente da presente ação com a declaração da inconstitucionalidade do Decreto 4887/2003. Muito obrigado.